meus camaradas, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje, professores das faculdades privadas, categoria em extinção. Então vamos discutir esse tema e antes de mais nada quero agradecer a todos que estão compartilhando, que estão curtindo, certo? Isto faz com que a gente tenha maior alcance, tá? Então quero agradecer bastante também aos inscritos e camaradas, por favor, eu peço, tá, que divulguem, compartilhem, curtam, porque isso faz com que os vídeos, esses nossos vídeos tenham um grande alcance, né? Infelizmente a gente sabe que o algoritmo, né, ele é bem da direita, né? Então esses temas que são pautas ali da esquerda, as coisas do conhecimento, né, para que a massa trabalhadora tenha uma conscientização, não chega, tá? Então, né, não é algo, né, vendável, digamos assim, para eles, né? Então não vai. Então assim, depende de vocês, tá? Então se vocês compartilharem, curtirem, divulguem para todos os amigos seus, professores, irmã, tia, pai, sei quem for, né, sobre que é professor, então compartilhe, tá? Então agradeço bastante. Também quem quiser ajudar o canal, Clever Cavalcante, Clever Camarada, @gmail.com, ou, né, pelo Apoia-se Clever Cavalcante, né, Apoia-se Clever Cavalcante, também nos ajuda bastante. E agradecer também, né, aos inscritos, mais uma vez, e quem quiser nos seguir nas redes sociais, Instagram, Clever Cavalcante, Clever.cavalcante, no Facebook Clever Camarada, no Twitter Clever Cavalcante, tem mudo, certo? E também estamos no Spotify, tá? Com Acorde e Lute, e tem lá um vídeo que está sendo muito visto, é um vídeo porque tem um vídeo, tanto ele está no canal, né, que é o Angústia e Sofrimento, né, como aliviar angústia e sofrimento, né, utilizando a filosofia clínica, também está aqui no canal e também está no Spotify, então está bem, né, bem acessado. Vamos lá. Então, professores, né, de faculdades privadas, né, das faculdades privadas, enfim, né, categoria em extinção, então vamos discutir, tem um artigo que saiu recentemente, né, sobre essa questão do EAD, então vamos discutir aqui um pouco. Então, eu como professor, né, eu digo que eu sou há muito tempo já, desde 2006, acho que 2007 mais ou menos, né, só que eu passo um conhecimento, né, o professor mesmo é aquele que pega a criança, né, que está ali, que sofre bastante, né, da escola pública, né, com todas as questões, enfim. Esse é o professor raiz que eu chamo, tá? Que são muito, né? Enfim, a categoria em geral, né? Principalmente agora, né? Em 2018 para cá, né? Enfim, então vamos lá. Então, o efeito da financiarização, né, do EAD, então teve a pandemia, então uma realidade, né? Que algumas escolas já vinham nesse viés, né, do EAD, né, a distância, né, então, quando veio a pandemia, então muitas instituições conseguiram ali, algumas que já vinham com né, com essa ideia, então não estão conseguindo se adaptar bem, não sofreu tanto. Só que os alunos, né, vieram reclamando, ficaram reclamando, poxa, eu pago, né, lógico, a gente não tinha a dimensão, né, do vírus, né, não sabia que ia ficar esse tempo todo, né, assim, com esse desgoverno, a gente sabe que seria muito mais, mas enfim. Então, o que acontece? Então, tô pagando presencial e tô EAD. Então, assim, o curso EAD, ele é bem diferente dos cursos, né, tendo aula presencial, aula remota. Então é bem diferente, porque hoje nós temos EAD que tem uma pegada presencial, então você pode escolher, quer fazer tal curso, aí tem lá os cursos que tem presencial, tem instituição que já está ofertando isso, né? Então, ou seja, aí vamos discutir, né? Fazer essa reflexão certa, poxa, todos os cursos daria, enfim, vamos, né, chegar lá. Então, explicando, então tem cursos que ele tem a pegada EAD, que é bem mais, digamos assim, não tão
não tem essa relação tanto assim de troca, né? Você tem um tutor, você troca mensagem, tem um chat, né? Tem um fórum e tal, mas não tem essa, né? Como não tem uma aula ao vivo, né? Ao vivo ali, e aí você, mesmo remotamente, você está vendo o professor, né? Tem ali a conversa, você pode perguntar e vai te responder, enfim, então vamos chegar lá. Então, o EAD, sob ataques dos empresários do setor, professor de faculdades privadas, são hoje categoria em extinção. Mas será que queremos, né, uma educação sem professor? Né? Tem essa questão. Né? Então, entendemos o novo sistema, a redução brutal da carga horária, total dos cursos, professores dando aulas para 150 alunos remotamente, reajuste de 11% com redução do quadro dos professores, redução da carga horária, inclusive a redução do uso de instalação de universidades. Então, ou seja, é capitalismo cheio aí, de mão cheia, né, para as instituições. Então, eles viram que é um caminho. Né? Então, a gente sabe que tem muitos alunos que só querem diploma. Então, um pouco está importando para ele, né, se vai ter, né, aula presencial, se vai ter, se o professor vem, né, tem alunos que estão torcendo que o professor não ir para a aula, né, não chegar a liberar cedo, enfim, então a gente sabe que tem, né, alguns alunos que têm esse pensamento, né, não tem um pensamento que, poxa, eu tenho que ter esse conhecimento que vai me servir muito além do que, né, hoje eu estou, né, não tem, tá? Então o novo sistema é assim, né, então tem esse portfólio de várias, né, de várias coisas para, né, para ele, enfim, certo? E a precarização do ensino e do trabalho, né? Então teve uma audiência pública, tá? Então vou colocar aqui no dia 11 de 4 de 2022, né? Lucas, estudante, né, de coropraxia lá na AMB Morumbi, certo? Ele quer ensino híbrido. Por quê? Porque daí a gente dá aula, né, nós professores, meia parte da semana para 190 alunos, né, 200, e eles pagam para a gente R$40. Né? Aí a Adriana, ex-professora da EMB Morumbi, em audiência pública, também dia 11 do 4, imagina você sendo um aluno de enfermagem que foi aprender a aplicação de vacina, né? Passagem de sonda, realização de enema, oxigenoterapia, é bem complicado, tudo através de vídeos, né? E tá, Mariana, estudante de enfermagem da Uninove, em audiência pública, 2 de maio de 22, né? Falando também essa questão, né? Então, assim, a gente sabe que a questão sempre é o capitalismo, né? Então, o capitalismo está emprenhado, né, nas entranhas, né, de todos nós, né, e que dificilmente faz com que a gente pense diferente. Mas quem está estudando, quem pensa, consegue. Né? Eu estou conseguindo, você também consegue. Né? Muitos também já conseguiram. Né? Então, assim, é simples. Né? Então, ou seja, professor em casa, né, não tem estou economizando ar-condicionado, energia, né, estou economizando pessoas, né, mão de obra, enfim, então para ele é um bem achado, né, porque quem dita, né, o sistema, tá, é a sociedade. Então, se a sociedade está querendo esse novo modelo, né, tá feito. Infelizmente, na minha opinião, certo? Depois no final eu dou minha opinião melhor, né? Enfim, então, ou seja, antes, tá? Eu falo antes de 2016, era 17, pagava-se, a conta era a hora do professor, sei lá, 20 horas, R$25, enfim, tá? Vezes 4, que é uma disciplina, por exemplo, filosofia. Então, o cálculo era esse. Então, essa disciplina de filosofia será 2 encontros na semana, ou um encontro, né, à noite cheia, ou manhã, né, cheia, uma vez por semana. Então, são 4. Se for uma vez, né, são 4. Então, né, por exemplo, segunda, na outra segunda, na outra segunda, na outra segunda. Então, são 4 encontros, tá? Então, dá 4 horas. Então, 4 vezes 4 dá 16 horas. Então, 16 horas vezes, tá? 5,25, que é sábado, domingo, correção de provas, enfim, certo? E vezes a sua hora. Então, isso seria a sua hora-aula. Só que baixou. Era 4 horas, ficou 3 horas. Tá? Então, já diminuiu 1 hora,
do trabalhador, né, do professor. Então ficou 3 horas vezes 25 ou 20, tá? E, né, então, são 4 encontros, então em vez de ser 16 horas, vão ser 12 horas. Então, terrível, né? Enfim, né, isso tá... e assim, tem instituição que é R$ 20, se você pode ser PhD, pós-doutor, pode ser o que for, é R$ 20, tá? Depois vai aumentando aí, fazendo as coisas que tem que fazer na instituição. Entendeu? Então, assim, no meu ver, a questão do ensino EAD é preocupante, pois tem cursos como, de fato, eu acredito, né, acredito aí que precisa desse contato, né, com o aluno, principalmente curso de saúde. Estão querendo colocar um curso de direito, né? Eu acredito que precisa, né, desse contato, né, com o professor, né? Porque você tem questões ali que por exemplo, assim, eu ensino também à distância, né? Não tem a pegada presencial, entendeu? Porque você está falando, às vezes os alunos não estão ali, né? Deixa lá ligado, não estão ali de fato, e presencial, em filosofia, parte de redes, informática, então você está mostrando, né, um simulador, é meio complicado, você às vezes tem coisas que, né, encoraja o aluno a perguntar, né, você força o aluno a pensar. Então, por exemplo, minhas aulas são bem ali práticas, então eu jogo uma coisa e pergunto, pá, então é aquele dinamismo. Então, ou seja, e aí você fala, cara, passa meia hora para responder, ninguém aparece, ninguém quer, não sei o quê. Então, assim, eu, no meu ponto de vista, não acho bacana, tá? Alguns cursos, uma pós-graduação, alguma coisa nesse sentido, alguns cursos, beleza, tá? Dá para você um curso de gestão, apenas gestão, mas aí eu penso também assim na experiência do professor, porque se você pegar os cursos tecnólogos, né, que foi naquela época de 2009, 2008, acredito que, né, deu aquele enxame, né, começou a aparecer tecnólogo em logística, vários, né, logística, depois de marketing, recursos humanos, depois um monte. Então, de redes, né, de computadores, ou seja, por que se vinha esses cursos tecnológicos? Porque aí precisava de uma demanda, né? O mercado precisava, né, dessa demanda, então, ou seja, o mercado dita, né, a sociedade estava ditando que precisava, né, desse novo capital humano, né, e com isto, né, ou seja, o que é diferenciar, o que vai diferenciar do tecnólogo para os cursos de licenciatura e tal? Que você tinha professores muito acadêmicos, né, de 20, 30 anos em instituição, que não é ruim, é muito bom você ter essa teoria, mas o mercado precisava da prática. Então, tinha cursos, principalmente de informática, na prática, da vivência da pessoa, curso de gestão, por exemplo, né? Questão empresarial, então precisava da experiência daquele profissional. Então, pegou muitos professores que estão no mercado e então agora vão dar aula, lecionar. Né? Então, ou seja, tem a vivência ali. Então, isso dá um up muito grande. Daqui foi nesses cursos. Né? Então, essa parte não vai ter muito, né, no curso EAD, a não ser esses cursos que eu falei EAD, que tem aula, né, ao vivo. Né? Mas ali tem, não sei, né, aquele calor de uma sala, eu acho muito mais, né, dinâmico. Lógico que a gente sabe que, poxa, bacana você, né, na sua casa, não precisa ir, deslocar, tal. Mas também sabe que a realidade não é assim para todos. A gente sabe que tem muitos alunos que não têm condições, né, de estar dentro de casa, nesse silêncio, né? Então tem gente passando, ele não tem, né, um lugar para estar sozinho fazendo, né, tendo aula, então está na sala com 10, 15 pessoas, então é bem complicado. Então eu vi muito isso dos alunos, tá? Então, ou seja, você tem metade que vai agradar e metade que não vai, mas enfim, tá? Então, como sempre a banalização, né, para com o professor, né, que é terrível, tá? Então, o Bolsonaro volta a atacar os professores, né, ao falar sobre a PEC dos precatórios.
Em conversa com apoiadores, o presidente afirmou que a esquerda quer pagar a dívida de professorinha, que não foi quitada em outros governos, né? Então, Mia Andrade, né, postado isto, tá? Tá o link do Correio Brasiliense, tá o link para vocês verem depois. 25/11/2021, às 14h59. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, voltou a atacar os professores nessa segunda-feira, dia 22, né, de 2021, ao criticar a pressão feita pelos partidos opositores pela aprovação da proposta, né, de emenda constitucional, a PEC, né, dos precatórios, né, 23 de 2021. Olha, só que a esquerda faz, ela não quer pagar a dívida da professorinha de 20 anos atrás. É verdade que é o dinheiro da professorinha de 20 anos atrás, porque o Lula não pagou, disse o presidente em conversa com aqueles gados ali que ele paga, né, para ficar ali, né? As declarações foram gravadas e publicadas numa página bolsonarista do YouTube, sendo informações do jornal Folha de São Paulo. O presidente ainda afirmou que parte dos recursos liberados com a aprovação da PEC será utilizada para realizar parte desses pagamentos. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal, o SIMPRO-DF, alerta para o fato de que, caso seja aprovada, a PEC dos precatórios afetará não só o pagamento de dívidas a professores, mas também para os aposentados, né, e outros grupos também. A previsão é que estados e municípios que tenham ganho, né, que tenham ganhado da causa, recebam em 22, né, agora, mais 16 milhões em precatórios. E ele não pagou. Ainda durante a conversa com o Bolsonaro, falou que poderia pagar a dívida desde que fosse permitido o fluxo de teto de gasto, ou seja, permitir que ele possa roubar mais, né? Se deixarem furar o teto, a gente paga, não tem problema nenhum. O que a gente está fazendo passou na Câmara, está no Senado, dívida de até 600 mil. Aí, pela professorinha, a gente vai pagar, acima a gente vai parcelar, comentou o presidente. Porém, o governo tem a medida como prioridade para garantir o orçamento do Auxílio Brasil, um programa que pagaria R$400 às famílias mais pobres até o final de 2022, ano em que Bolsonaro tenta a reeleição, né? A proposta abre espaço para 90 bilhões que poderia servir para outros gastos federais. Veja bem, só um adendo, né? Para pagar esses R$600 foi uma dificuldade, porque ele não queria dar nenhum dinheiro, pelo contrário, queria que ficasse tudo aberto, né? Porque o velho estava pressionando os empresários que colocou ele no poder, né? Porque quem coloca, né, terceiriza, né? A burguesia sempre terceiriza, tá? A burguesia terceiriza, né? Foi assim lá em Luiz Bonaparte, né, na França, né, os vagabundos do exército, quando deu o golpe de 64, aquela briga da burguesia, né, outros trabalhadores não queriam, aquela confusão, tal, então assim, pá, vamos assumir isso aqui, pronto, né? Então deu aquele golpe. E uma coisa, Luiz Bonaparte também, enfim, com Zé Mané, né, que a gente tem 60 anos, a gente não consegue aqui brigando para, né, dar conta do Estado, né? Então vamos deixar esse doido, né, que não o Bolsonaro também é um doido, mas eu Luiz Bonaparte, e aí, né, ele assumiu lá, né, o rei, né, e megamaníaco, não queria saber de ter lucro, né, de ter lucro, beijar a mão dele, né, coisa que o burguês não quer. Então, e ficou lá um bom tempo, até depois que a burguesia cansou, né, e tirou de novo. Mas enfim, então assim, o Cipro, Aldo Tunes, diretor da Cipro, o DF, afirma que o salário de professores desse estado e municípios com precatórios a receber da União em 2022 são os piores dos países, são os piores dos pais, que é a única política que Bolsonaro tem feito no setor do ensino público, é o desmonte do sistema educacional, né? São os piores dos países, né? Tá? Não há uma agenda positiva para a educação pública no governo, a gente sabe disso, que desde que mal entraram, né, a gente lembra que da balbúrdia, né, que dizia que, né, a escola federal fazia, porque a questão dele as estatais, as instituições federais, destruir para poder privatizar. A Petrobras agora estão desmontando totalmente, privatizando por dentro. Então, ou seja, o que eles querem? Privatizar as federais, para poder ter mais dinheiro
né? Você vai ter essa rachadinha, né? Vai privatizar, pegar uma empresa, privatizou, ganhou um dinheirinho e vai sobrar mais dinheiro para campanha, fazer corrupção como ele vem fazendo, né? E assim, e aí ele, né, cortou, né? Vê como ele é raivoso, né? O cara assim é rancoroso, e como ele, né, demitiu o cara do Ibama, né? Um cara que é vingativo, né? O cara do Ibama mais de lá, 15 anos atrás, ele tá, que é um patriota, né? Um cara patriota de Deus, estava lá, né? Pescando uma área irregular. O cara multou perfeitamente R$ 10.000 e quando ele assumiu a presidência, né, exonerou o cara, né? Então, ou seja, então, e aí quando assumiu, né, porque foram 3 universidades, a de Brasília, da Bahia e a do Rio de Janeiro, se não me engano, né, 2 fizeram um ato antifascista, né, que ele é um fascista, e outro foi um Boulos e o Haddad, se não me engano, para fazer lá um debate, alguma coisa desse tipo. E aí essas 3 foi cortado a verba. Aí a pressão caiu, pá, né, a oposição em cima, não, como é que esqueci o nome, né, uma contenção só, não sei o quê, né, mas foi de maldade, aí né, é para todo mundo, não sei o quê. Você sempre atacando os professores, chamando vagabundo, enfim, vamos ver aqui. Tá? Enfim, então, não tem agenda positiva, né, com professores. O sindicato também explicou que ações cobradas nos governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram pagas e que os precatórios, aqui a PEC 2321 se refere e pretende dar o calote, não poderiam ter sido pagos no governo ex-presidente somente em 2017. Lula não estava mais. Nem a Dilma. O Supremo, né, Federal, o STF, deu ganho de causa aos municípios que acionaram na Justiça para receber a diferença de repasses errados da União, né, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino, né, Fundamental e de Valorização do Magistério, né, que é o Fundef. Então, como sempre, ele mente, cara. Esse cara nossa senhora, é o pecado, é o demo, é uma aberração da natureza. Só faz mentir, só faz criar caos, cara. O cara que se diz de Deus, tem imbecil que acredita num cara desse. Vai parar porque senão dá raiva. Então o líder de governo na Câmara ataca os professores. Não querem trabalhar, né? Porque aí volta, não volta da pandemia, tal, e sem vacina, né? Uma sala cheia, né? E complicado. Então, segundo Ricardo Barros, do PP, do Paraná, os docentes não querem se modernizar, nem se atualizar, né? Tá também o link, vou colocar para vocês, tá? E aí, quem é o Ricardo Barros? Para vocês, galerinha. O Luiz Ricardo, que é o chefe do setor, né, de importação do departamento de logística, que não é aquele que nos irmãos Miranda que denunciou na Covaxin. Então, este vagabundozinho que chama professor que não quer nada, né, ia levar uma bela bolada, né, no bolso, né? Entendeu? Inacreditável, né? Porque assim, a Covaxin absurdo. Veja só, com a Pfizer ficaram um ano, nem fiz assim, nem ouviram o e-mail, mandou não sei quantos e-mails com a gente, não sei o quê. Depois de um ano, né? E aí, em novembro, o imbecil safado do presidente vai, né, liga lá pro cara da Índia e diz que quer a Covaxin, né? E aí, em mês depois, cara, ele vai falar que no YouTube lá e diz que não sei, essa preocupação com vacina, todo mundo agora quer vacina, não sei pra quê, cara. E aí, em fevereiro, ele assina um contrato da Covaxin para uma empresa que deu um calote, né, no governo de 14 milhões, que não entregou preservativos. Então, como é que você empenha 6 bilhões de reais? Cara, eu não sei como é que esse cara tá no governo. Gente de Deus, acordem, cara. Pelo amor de Deus. Eu sei que vocês têm raiva do Lula, né, por vários motivos, que é nordestino, porque não é da burguesia, não vai ajudar os burgueses, pelo contrário, ajudou os banqueiros aí, enfim, né? Então, assim, gente, para com isso, cara. Esse cara matou um monte de gente, né? Enfim.
Então, 6 bilhões estão empenhados. Então, esse Ricardo Barros foi que negociou tudo isso. Percebe, camaradas? Aí não, nenhum dinheiro foi gasto. Lógico, não foi gasto porque foi denunciado. E nem tinha vacina. Ia pagar metade logo, sem chegar o produto. Cara, é muito. Olha, eu vou fazer negócio com você, Bolsonaro. Vamos lá. Porra, me dê aí 30 milhões, e eu vou te entregar qualquer material que você quiser. Me pague antes que eu entrego. Porra, e olha que eu não dei calote em você, né? Olha só, né? Natural de Maringá, Ricardo Barros, deputado federal do Partido Progressista pelo Estado do Paraná. É a 6ª vez que o deputado ocupa o cargo. Isso é um absurdo. Sendo a primeira em 95. Caramba, nossa senhora. O líder Barros ganhou o posto após a indicação de Arthur Lira, outro também bandidinho, investigado e tal, que é o atual presidente da Câmara, com a promessa que poderia ajudar na articulação política do presidente no Congresso. E com certeza conseguiu. Em 2011, esteve envolvido em escândalo de corrupção e licitação de publicidade da Prefeitura de Maringá, segundo denúncia movida pelo Ministério Público do Paraná. Em 2015, Barros teria orientado o secretário municipal de saneamento de Maringá, Leopoldo Fieschi, a fazer um acordo entre as duas agências de comunicação que disputavam a licitação. Um negocinho de 7,5 milhões. O prefeito na época era Silvio Barros, irmão dele. O Ministério Público do Paraná denunciou o líder do governo das câmaras de deputados, Ricardo Barros, por lavagem de dinheiro e pagamento de propina. As atividades ilegais teriam acontecido a partir de 2011, durante 2 anos, e o deputado teria recebido mais de 5,1 milhões. O processo corre em segredo de justiça. Tá? Também vou colocar o link para vocês lerem. Tá? Bolsonaro disse que o Brasil tem excesso de professores e isso atrapalha. O que atrapalha, meu amigo, é você, que é um vagabundo, 30 anos sem fazer porcaria nenhuma. Tá? A Marielle, em 1 ano, como vereadora, fez muito mais que você. Você é um inútil. Não serve para nada, só serve para mentir, fazer intriga. Isso que você serve, cara. E roubar. Roubar, você sabe. Mas rachadinha é com você, cara. Tá? Ele sanciona um projeto que congela salário do magistério, tá? Do Fundep, tirou dinheiro da educação. Cara, olha, assim, um absurdo, que esse cara vem fazendo, tá? Com a educação. Nossa, porque é um cara inculto, não sabe nada, assim, conversa, pelo amor de Deus, é ridículo, sabe? E ainda tem trouxa. Porque assim, os que seguem, porque tá ganhando dinheiro, entendeu? Estão ganhando aí um dinheirinho bom, entendeu? Então, vou ler aqui a matéria que desmente ele, que ele disse que o PT não pagou, a Dilma, ele disse que a Dilma, que é o excesso, que tem muitos professores, que o excesso de professor atrapalha e que o Estado foi inchado após um concurso feito pela ex-ministra Dilma, que deram um golpe nela, para a contratação de 100 mil docentes. Não vou entrar em detalhes, mas o Estado foi muito inchado. Não estou dizendo que não precisa de professores, mas o excesso atrapalha, disse ele aos gados do cercadinho, que são pagos para estar ali. Sobre a educação pública, Bolsonaro também afirmou que não existem mais livros, que os pais não gostariam que os filhos tomassem conhecimento na escola. E não é pouca coisa, não. Em seguida, antes de criticar o concurso público, o excesso de educadores, o presidente ouviu um deles. Tem muito comunismo na escola, tem muito comunista lá dentro. Queria eu que tivesse. Porque se tivesse, você não estaria aqui, Bolsonaro, para ser presidente. Tá? Se o PT, que ficou quase 16 anos no poder, de fato tivesse feito uma escola com partido, que vocês falam, você não seria eleito, cara. Pelo amor de Deus. Mas é jogar essa conversa do comunismo. Queria eu que tivesse. Eu que queria que tivesse. Entendeu? Porque prega o amor, coisa que você sabe o que é. Não prega matar o outro. Entendeu? Dentro do socialismo. Então, pelo amor de Deus, foi uma besteira, cara. Nossa Senhora.
Aí só no Distrito Federal, mais 10 mil vagas de professor da rede pública de ensino não são preenchidas no setor público efetivo, ou seja, concursado, e estão ocupados com professor de contrato temporário. Apesar desse contingente de docentes sem direito trabalhista, né, em fevereiro deste ano havia mais de 2.700 vacâncias nas escolas do Distrito Federal, sem nenhum professor, nem efetivo, nem temporário, segundo informações que o secretário de Educação, né, do DF prestou a 5, tá, do Distrito Federal, com base na lei de acesso, tá, à informação, tá tudo certinho. Mas, na prática, de acordo com o levantamento do próprio sindicato, ao se comparar com o número de vacância com os professores do contrato temporário, pode ser mais de 6 mil vacâncias. No serviço público, né, segundo o sindicato, o presidente mente também, né, e o número de trabalhadores efetivos ainda é menor e mais grave. Um estudo de Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, o OCDE, mostra que o Brasil é um dos países com menos servidores públicos do mundo. O número é sobre percentual da população total. O Brasil não aparece entre os 15 primeiros da lista da organização, né? Então, ou seja, vem aí o Japão, tá? 15º, né? Com 5,9% da população é composta por funcionário público. Coreia do Sul, 7,6%, Alemanha, 10,6%, Turquia, 12%, Itália, 13%, Estados Unidos, né, 15,3%, Espanha, 15,7%, Reino Unido, 16,4%, Grécia, 18%, Canadá, 18%, França, 21%, Finlândia, 24%, Suécia, 28%, Dinamarca, 29%, Noruega, 30%. Segundo o estudo, que é de 2015, o Brasil havia na época 3,12 milhões de servidores públicos, significaria cerca de 1,6% da população, né? E esse continua sendo o número de hoje, em setembro de 2021, ano passado, né? Que pode ser até menor, né? Então, não tinha esse, né? Então, mais uma mentira dele. Então, ele só sabe mentir. Eu não sei assim, eu, assim, conhecesse, se fosse amigo, não seria, mas, sei lá, né? Ele dissesse, ó, eu vou aqui no banheiro, você tá mentindo, cara. Eu não acreditaria em nada que esse cara, né, fala, porque ele só sabe mentir, cara. Mente, né? E aí, o colegiado da Cinco declara que repudia os dados mentirosos e frases de ódio contra a categoria do professor, frequentemente, né, proferidos pelo esse esgoto humano que defeca pela boca, o bolso lixo, e também alerta para o fato de que essa atitude faz parte da guerra de narrativas que ele e o banqueiro Paulo Guedes seguirem, né, com o seu projeto, né, de ultradireita, né, do desmonte do Estado, né, nacional e de bem-estar social e sua tentativa de aprovar na Câmara e no Senado a nefasta reforma administrativa da PEC 2320 na próxima semana. Enfim, tá? Então, tá aí, né, os dados, depois, né, vou colocar para vocês verem. Então, vocês veem, pessoal, camaradas, né, que além do sofrimento que os professores vêm sofrendo com a questão que tem a pandemia, ainda temos pessoas, né, incapazes, né, e que só fazem a discórdia, né, não valoriza uma profissão tão bela, né, uma profissão tão dedicada, porque só quem é professor sabe, né, que a gente faz tudo para com o aluno, né, a gente faz uma aula boa, a gente se prepara, né, a gente dá uma lição de moral, né, então a gente fala para o aluno, pô, você tem que ter brilho, você tem que ter sangue nos olhos, você tem que ser o cara, você tem que estudar, então a gente dá uma lição de moral, a gente fala, puxa a orelha, quando é preciso, né, e faz tudo isso, né, cara, com amor, porque a gente ama, porque se fosse pelo dinheiro, né, escolha outra profissão, né, mas muitos estão por amor mesmo, né, a gente, enfim, tá? Então é isso, camaradas, né, resumindo, né, no meu ponto de vista, as aulas têm que ser ainda presencial, né, pelo sofrimento que alguns, né, vão ter, não conseguir estudar dentro de casa. Algumas, como eu falei, alguns cursos podem ser à distância, como já vinha tendo, né, normal, mas eu acredito que
muitos cursos tem que ser presencial, tem que ter esse contato com o professor, né? Não tem como ser à distância, tá? Então, camaradas, e também lembrando que nem todo canto ainda tem internet, né? Tem uns 50% do ensinamento básico, quiçá a internet. Então, assim, camaradas, curtam, compartilhem, deixem seu like, um joinha, tá? Compartilhe o máximo que você puder, certo? A gente agradece bastante, porque isso é uma questão de ordem mesmo, uma questão de, né, ajudar, né, os professores, nós que, né, vem cada vez mais, né, absurdo, né, cara? O professor ser inimigo do Estado, ser inimigo visto como um bandido, visto como uma pessoa ruim, né? É só no Brasil, cara. É inacreditável isso, enfim. Então valorize mais essa profissão que é belíssima e muito obrigado e até o próximo vídeo. Então com isso eu sempre falo, acorde, lute,